Oi pessoal, aqui é o Alex e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho para o designer, aquele que quer começar e não sabe o quanto cobrar pelos seus produtos e serviços. Esse é o grande desafio hoje daquele designer que quer começar e não sabe o quanto cobra por suas artes, por seus logos, para fazer uma arte de um panfleto, de um cartão de visita ou uma arte para rede social. Enfim, ele não sabe o quanto ele vai pedir para o cliente em pagamento pelo serviço realizado. Essa dificuldade tem feito com que muitos designers tenham desistido da profissão porque acreditam que não dá para sobreviver de designer. Muitos designers acham que o fato de você sentar no computador e fazer uma arte em 30 minutos ou em 60 minutos, uma hora, significa que você não teve custo nenhum, você só gastou ali seu tempo no computador. E esse é o grande erro de muitos designers que entram na área e não cobram o que deve ser cobrado pelo seu produto. Mas vamos ver, a gente vai passar uma técnica hoje, uma tabelinha onde você vai poder organizar aí os seus custos, né, para você poder saber o quanto você deve cobrar. Mas antes de mais nada, se você já está gostando do tema desse vídeo, já dá o seu joinha aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações com mais vídeos como esses, com mais assuntos como esse, você vai receber aí, tá? E vai estar dando esse apoio para o canal. Então vamos lá para a nossa videoaula. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós vamos fazer para criar essa tabela, então, é utilizar um programa. Você pode utilizar, então, o Excel para fazer esses programas. Qualquer programa de cálculo de tabelas você pode usar. Mas também você pode fazer isso aí no seu caderno, se você achar necessário. O ideal é utilizar esse software, né? Utilizar o Excel para fazer, porque assim você vai ter aí a sua tabela salva no seu computador, né? E vai poder utilizar ela, vai poder editar, enfim, né? E a primeira coisa que nós temos que pensar, quando vamos pensar aí no custo, quanto a gente vai cobrar por nossa arte, quanto a gente vai cobrar por um logotipo, ter em mente que para você que está iniciando no mercado, você não vai conseguir fazer uma cobrança de material por projeto. Você não vai conseguir visualizar um projeto, seja ele de uma logomarca, por exemplo, e falar assim, olha, isso vai me dar tanto tempo de trabalho e eu tenho tanto de equipe, né? Você não tem equipe ainda formada, então certamente você vai ter que trabalhar por custo por hora. Então saber quanto custa a sua hora de trabalho é o primeiro passo para você iniciar na cobrança correta da sua arte, enfim, do material que você vai fazer. O designer, ele trabalha basicamente por hora, né? É o tempo da sua criatividade ali utilizada para fazer os materiais. Então, calcular o tempo por hora é o primeiro passo que você vai dar na carreira de designer para cobrar corretamente e não levar prejuízo, né? Então, se você está trabalhando a sua hora abaixo daquilo dos seus custos, você está levando prejuízo. Então, saber o quanto você gasta por hora de computador, de energia, de aluguel, enfim, quanto você gasta aí, quais são seus custos por hora, é o primeiro passo para você se dar bem financeiramente como designer. Então, na nossa tabela, o primeiro dado que a gente tem que levantar é quais são os equipamentos que o designer necessita utilizar. Então, colocar nessa tabela aqui, ó, vamos colocar aqui os equipamentos que você utiliza, né? Saber quais são esses equipamentos, vou colocar em maiúsculo. Então, os equipamentos que o designer utiliza é o mais importante, então, que você deve constar como custo. Então, por exemplo, você tem lá o seu computador, né? E vamos por aí na média, você tem um computador que tem que ser razoável, né? Então aqui utilizando o Excel a gente colocou uma tabela aqui, uma primeira linha colocando equipamentos e a segunda célula aqui a gente vai colocar o computador. Então esse computador ele tem um custo. Quanto você pagou num computador hoje que tem uma placa de vídeo legal para rodar legal,
né, que você consiga ter produtividade com esse computador sem ficar travando e tal. Então eu vou colocar aqui que você, entre mouse, teclado, computador, né, uma tela legal, que você gasta aí hoje em média num equipamento desse em torno de R$6.000, né? Então estou estimando aqui, se você tem um computador um pouco mais lento, um computadorzinho mais básico, né, vamos falar assim, você pode colocar aí o valor do seu computador aí, né, e tudo isso vai influenciar no preço. Então, o seu computador custa aqui R$6.000, e aí você tem que considerar nesse custo teu que esse equipamento ele tem um tempo de depreciação. Então, nessa tabela aqui, nós vamos de equipamentos, o que a gente está falando nessa tabela de equipamentos são, né, vamos colocar aqui que são a depreciação, o quanto tempo esse equipamento leva para ele ser trocado, substituído. E a gente sabe que as tecnologias mudam muito, né, e a gente tem que colocar uma placa de vídeo um pouco melhor, porque aquele programa novo que saiu, ele já não roda no nosso computador, e o designer tem que estar sempre atualizado. Então você vai ter um tempo para trocar isso. Então vamos colocar aqui que você troca esse computador em média 5 anos, né? De 5 em 5 anos. Então vamos pensar aqui, ó. Essa aqui é a linha de equipamentos. Essa segunda coluna, nós vamos colocar aqui que é o valor do equipamento. E nessa terceira coluna aqui nós vamos colocar o tempo de depreciação desse equipamento. Então o tempo de depreciação é o tempo que esse equipamento vai ter que ser trocado, vai ter que ser substituído. Então eu coloquei aqui 5 anos, né? Então, já tendo aqui uma ideia, a gente já sabe que na outra linha, nessa linha 5, a gente vai colocar, por exemplo, outros equipamentos que você também utiliza como designer. Então, quais mais equipamentos você pode utilizar? Se você tem uma câmera fotográfica, você pode colocar aqui, então, que você utiliza essa câmera e aqui você vai colocar o valor dela, né? Então essa câmera, quanto que ela custaria? Uma câmera hoje você vai pagar aqui, vamos colocar R$2.500 numa câmera básica para você fazer aí as fotos para o seu panfleto, para o seu cartão de visita ou para a rede social. E quanto tempo de depreciação dessa câmera? Vamos colocar que essa câmera vai ficar aí na sua mão sem você precisar trocar por 5 anos também, né? Se você usa uma mesa digitalizadora, né? Então você pode também colocar que você também tem essa mesa num custo aí, vamos colocar de R$1.200, R$1.300, uma mesa da Wacom hoje deve estar numa faixa desse valor, né? Você pode também, se quiser colocar aqui desmembrado o computador, você não usa mesa digitalizadora, mas você usa um mouse muito para fazer vetorização e isso desgasta muito o mouse, né? Que você tem que ficar clicando e arrastando, então você pode considerar esse valor, né? Aqui, ó, entre a tabela B e C, quando forma esse símbolo, né? Você pode clicar 2 vezes para a tabela se ajustar aqui, ó. Então a gente está clicando para criar um ajuste aqui, né? Vamos colocar em maiúsculo esses dados aqui, ó, né? Para aparecer que eles são um título aqui, né? E a depreciação, que eu tinha digitado errado, vamos colocar aqui a depreciação, que é o quanto tempo leva para esse equipamento se desgastar ou você ter que substituí-lo, tá? Então, desses dados aqui, então você vai preenchendo conforme a sua, né, a necessidade, e aí você também, a gente vai colocar uma outra tabela aqui que vai calcular o custo mensal por equipamento. Ou seja, se você utiliza o seu computador, né, que custa R$6.000 por 5 anos, então ele vai se depreciar por algum tempo por mês, né? Então você vai ter que preencher esse valor aqui. Como que eu faço isso então? Então, olha, eu vou fazer aqui a da mesa digitalizadora, vamos colocar aqui também 5 anos uma mesa digitalizadora, né? Que você pode utilizar ela aí por 5 anos. Vamos colocar que você tenha
aqui a necessidade de ter um HD externo, vamos colocar que você também utiliza, sei lá, de repente para trazer arquivos, você também utiliza um pendrive, né? E você pode colocar todos os equipamentos que você utiliza nesse caso. Você utiliza impressora, enfim, você vai colocando aqui os equipamentos, né? E a gente vai colocando aqui, ó. Eu utilizo, você pode também inserir também o seu celular, você utiliza o celular para conversar com o cliente. E aí você tem que trocar isso, porque tem até versões de celulares que com o tempo param de aceitar certos aplicativos de comunicação com o cliente, no WhatsApp mesmo, tem um aplicativo, eu tinha um certo celular que eu tive que trocar, porque não tinha, né, a função do WhatsApp e tal, e ele desatualizou, eu tive que trocar o celular, então eu não conseguia conversar com clientes. Então você pode colocar aqui tudo aquilo que você acha que influencia no seu trabalho de designer, você vai poder inserir ali, né? Então, e aí você pode deixar até um espaço aqui para colocar outras coisas aqui que você possa incrementar, mas essa linha depois você pode facilmente adicionar dados ali, né? O foco aqui não é em se mexer com Excel, mas é passar a ideia de como você pode fazer aí o cálculo do seu custo por hora. Então um HD externo hoje, se você vai comprar SSD ou não vai, vamos colocar aqui que você paga aí uns R$300 hoje no HD, né? Não precisa ser um HD top, eu acho que um HD hoje deve estar na faixa de uns R$500, né? Vou colocar aqui uns R$500 você vai gastar no HD, um SSD aí pequeno, né? Um pendrive hoje tá bem barato, mas se você precisar de um pendrive legal e tal, vamos colocar que você vai pagar aí uns R$30 no pendrive. Uma impressora, para você ter uma produtividade aí, você vai pagar aí entre uns R$950 hoje numa impressora legal aí, jato de tinta, celular aí, vamos colocar um celular básico aqui de 1.200. Enfim, aqui a gente vai preencher com um valor de outro equipamento para fazer manutenção que você possa ter, e vamos colocar aqui uns R$300 aqui para você ter um bônus, né? Então esses dados que estão aqui, ó, né, a gente vai colocar qual é a depreciação, o tempo de duração desses dados, né? Então vamos colocar aqui esse HD, eu tenho um HD que já dura uns 5 anos também, então vamos colocar 5 anos para a utilização desse HD, né? Um pendrive a gente troca durante um ano, né? Acaba perdendo, enfim. Essa impressora também, você pode colocar que ela tem uma duração aí de 4 anos. Ela pode, de repente, eu acho que até 3 anos uma impressora hoje, porque ela pode ter uma depreciação na cabeça, ter que trocar a cabeça de impressão, enfim, né? Celular também, você tá trocando por 3 anos, a tela quebra com 3 anos, né? E esse outros aqui vamos deixar como um ano, porque a gente não sabe o que determinar aqui. E aí o custo mensal disso, a gente vai fazer um cálculo pelo Excel, né, desse custo mensal. Então, para fazer esse custo mensal, nós vamos ter que fazer um cálculo de quanto tempo esse computador vai se depreciar por mês. Então nós vamos trazer esse custo mensal para essa tabela aqui, ó. E aqui nós vamos colocar o custo por ano, né? Só para a gente ter uma ideia de divisão. Então, clicando aqui a gente ajusta, né? Vamos clicar aqui para ajustar. Vamos clicar aqui também para ajustar. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Então, toda vez que você insere aqui o sinal de igual, né? Então você vai clicar aqui e inserir o sinal de igual no Excel, né? E se você não lembra como é que mexe no Excel ou nunca teve habilidade para mexer, então sabendo que coloca o sinal de igual, você coloca uma fórmula matemática onde ele vai fazer automaticamente isso. Então, colocando o sinal de igual, ele já vai abrir opções aqui de clique, ó. Então, se a gente pegar aqui, ó, 6.000 e dividir por 5, nós vamos ter aqui o custo por ano. Então, se eu pegar esse valor aqui, ó, que está na tabela C4, ó, na coluna C, na linha 4, eu vou ter aqui então essa referência e eu vou apertar uma tecla de barra para dividir este valor pelo valor da D4, da coluna D4, que é o 5. Basta clicar aqui, ó,
e apertar o Enter, ele vai me dar o valor aqui por ano. Então o meu custo por ano desse computador é de R$ 1.200, né? Então qual seria o meu custo mensal? Clicando aqui na tabela de custo mensal, basta eu apertar a tecla igual, né? E apertar aqui então no custo anual e eu vou dividir por 12, que são os 12 meses. Então dividindo por 12 meses, eu tenho o custo mensal de computador. Então veja bem, para você que aí cobra layout muito barato, né, e não sabe se está cobrando certo, você já tem aqui uma referência de que o custo do seu computador por mês é de R$100, né? Então veja bem que aqui, se você quer trocar seu computador aí de 5 em 5 anos, você já vai ter que colocar isso no custo mensal, né? E depois a gente vai ver quanto vai dar isso por dia e por hora. Então como que agora a gente vai fazer o restante aqui? Olha, é muito fácil. Nós não vamos precisar fazer essa fórmula de novo. A fórmula fica aqui em cima, ó, no FX. Nós vamos simplesmente arrastar esses valores aqui, ó, e vai preencher automaticamente. Quando você vê esse pontinho aqui, ó, no cantinho da célula, é porque nós podemos clicar, ó, a seta ela vai ficar, olha lá, a seta está com a seta branca e vai ficar com a seta preta. Quando fica com a seta preta, você clica, arrasta aqui, ó, automaticamente os valores vão ser preenchidos em referência a esses valores aqui, ó, né? O mesmo acontece aqui, ó, clicando aqui, eu vou pegar a setinha preta lá, seta branca, seta preta, arrasta, e aí ela vai ser preenchido aqui, tá? Então eu não vou mais ensinar como que funciona isso. Se você não lembrar lá na frente, você volta o vídeo e tenta observar como é que eu fiz essas fórmulas e coloquei aqui. É muito simples, muito fácil. É só colocar o sinalzinho de igual lá e indicando quais são as setas e as operações que você quer fazer e depois indicando quais são as setas não, né? Você clica nas células, indica a operação, aperta o sinal de igual, clica na célula, diz o valor, peraí, tudo errado, volta tudo. Você vai apertar o sinal de igual, você vai clicar na célula que você quer que faça a operação, coloca a operação que você quer, se é mais, menos, vezes, dividir, e depois você clica na outra operação, né, na outra célula, para você ter o valor, aperta o Enter e tem um valor. Então, sabendo disso, vamos seguir em frente então, né? E por que que esses valores aqui então deram todos quebrados aqui, ó, né? Porque a gente precisa formatar. Então vamos pegar isso aqui, ó. Você vai apertar a tecla Ctrl e vai clicar aqui, ó. Ó. Você pode clicar com a tecla Errou! Clicar com a tecla Ctrl nesses valores, ou você pode clicar e você aperta a tecla Shift e clica no último que você vai selecionar tudo. Então, nesses valores aqui que está em valor, né? Então, se é valor, você concorda comigo que isso é em moeda. Então, a gente vai clicar aqui em moeda, ó. Você vem aqui, ó, em cima, né? Onde está escrito aqui, essa parte aqui, tem aqui moeda, né? Olha lá, ele já converteu em moeda. Aqui, então, na depreciação, a gente vai clicar e clicar com Shift aqui e a gente vai colocar isso daqui como número. Aqui no custo, se é custo, então ele é moeda. Então a gente muda aqui para moeda, certo? Então aqui, se também é custo mensal, nós vamos clicar aqui e aqui nós vamos clicar em moeda. O que que vai acontecer? Ele vai arredondar os valores aqui, os centavinhos, né? Então veja bem, olha, a câmera fotográfica tua que custa R$ 2.500, né? Por mês ela te custa R$ 41,67, né? Então a sua impressora, R$ 950 por mês, ela te custa de depreciação, né? De valor que você vai ter de tempo de uso dela de R$ 26,39 por mês, R$ 26,40. Então todos esses valores aqui têm que ser considerados ao cobrar a sua arte. Mas veja bem, aqui ainda é só o custo mensal de cada equipamento. Então, quanto daria tudo isso daqui? Quanto daria todos esses valores aqui, então, no total, se nós colocássemos aqui embaixo, né? Então, a gente pode aqui, ó, né, colocar um valor total de tudo isso daqui. Então, aqui seria, então, o total.
E aqui embaixo nós vamos somar, então, todos esses valores aqui por mês. E aqui, então, seria o total mensal, né? Para a gente especificar aqui, esse total vai ser colocado aqui. Vamos ajustar aqui a tabela de novo. Então, aqui o nosso total mensal, vamos colocar ele em negrito. Tá aqui, ó. Selecionar a tabela, vamos colocar em negrito. Então, esse total mensal a gente vai somar aqui. Como é que eu faço, então, para somar todos esses valores aqui, ó? Então, eu posso vir aqui no botãozinho de autossoma, né? Clico aqui, ó, e venho no botão de autossoma, ó, soma. Ele vai somar lá, ele está indicando que vai somar esses valores, que vai somar valores, então, de F até 11, ó, né? De F4, aqui, ó, no 4, coluna F, até a coluna 11, ele vai somar e colocar esse valor. É só apertar o Enter e ele coloca ali o valor total. Então, R$ 257,22, vamos colocar em negrito, é o valor do custo mensal de todos os seus equipamentos. Então, nessa tabela aqui, ó, que nós temos aqui, né, nessa coluna daqui até aqui, a gente pode mencionar, então, que esse é o custo do imobilizado. Imobilizado é o custo de todos os equipamentos que você tem dentro da sua empresa, dentro da sua casa, você que é freelance, os equipamentos que você tem ali, que você comprou para fazer suas artes e tal, é o que chamamos de imobilizado. Então o custo do seu imobilizado são esses aqui. Então, para ficar bonitinho aqui, ó, a gente vai dar um Enter aqui, você pode clicar aqui, apertar o Shift aqui, ó, selecionar essas tabelas todas aqui, e vamos mesclar e centralizar. Você vai procurar aí no seu programa a opção de mesclar e centralizar para ficar bonitinho aqui. E aqui a gente pode também colocar negrito aqui, deixar essa tabela dessa forma, tá? Então aqui a gente também pode selecionar e colocar em negrito para visualizar melhor. E você vai aí formatar a sua tabela da maneira que você achar melhor, tudo bem? Depois eu vou disponibilizar essa tabela para vocês, hein? Então aqui também vamos colocar isso aqui centralizado. E agora vamos para o segundo passo. Então vamos pular essa coluna G e vamos começar nesta coluna aqui, certo? O próximo passo, então, é calcular as despesas fixas. As despesas que você tem, por exemplo, que todo mês você tem que pagar. Essas são as despesas fixas. Então, o que você todo mês tem que pagar? Se você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você tem que pagar telefone, você tem que pagar, se você tem um site, tem que pagar a hospedagem desse site todo mês. Se você tem um Google Drive, um iCloud, se você tem serviços de hospedagem em nuvem, você também tem que pagar aquilo. Então aqui, vamos colocar aqui são as despesas, né? E lá em cima, o nome dessa tabela, a gente coloca como despesas fixas. E vamos depois formatar isso para as colunas que a gente quer fazer aqui. Por enquanto isso não é importante. E vamos aqui então nas despesas fixas, colocar aqui então aluguel, água, luz, telefone. Se você tem telefone fixo ou tem telefone celular, você vai poder colocar essas duas opções. O que mais a gente pode pagar? Você pode ter aqui, vamos colocar aqui hospedagem de site, vamos colocar que você paga também serviços de nuvem, né? Como iCloud, enfim, você pode colocar aqui direto serviços de nuvem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um serviço de nuvem, por exemplo, se fosse o Dropbox, por exemplo. Então, Dropbox. Que mais? Você tem de despesas que são fixas. Você pode colocar aqui a assinatura de programas, por exemplo, a assinatura do Corel, a assinatura do Photoshop, né? Assinatura. Então vamos colocar aqui as três assinaturas que você provavelmente pagaria, né? Então assinatura de Corel, você pode especificar isso melhor conforme as suas despesas e pode preencher mais linhas também. Então, vamos clicando aqui para ajustar, né? E aí, nessas despesas, então, você vai colocar os valores dessas despesas ali. Então, vamos supor que você paga aluguel
ali da sua residência, né? Aqui na minha região, vamos colocar aí que você paga R$ 1.200 de aluguel de um ponto que você trabalha ou da sua própria residência mesmo. Vamos colocar aqui que você paga de água mais uns R$ 100, de luz você paga uns R$ 200, de telefone, vamos colocar aqui entre plano de telefone fixo e tal e tudo, você vai pagar mais aí uns R$ 200, né? Eu estou estimando, tá? Você pode pegar lá na sua conta telefônica, ver a média que você paga e colocar, né? Você não vai poder colocar todo mês, você coloca uma média, né? Então, serviços de hospedagem, você vai pagar ali R$ 40, né? Se for um serviço de hospedagem, hoje não está tão caro assim, né? Vamos colocar R$ 30, serviço de hospedagem. Vamos colocar que você paga aqui de Dropbox mais uns R$ 30. E vamos colocar aqui algumas assinaturas de programas aqui, 50, 50 e 50. Eu não tenho os valores aqui, mas vamos só especificar que você pagaria isso de assinatura, né? E se você comprou um aplicativo, né, para instalação, comprou licença, então vamos lá, você pagou R$ 900 num CorelDRAW, você pode dividir isso por mês e ver o valor que vai dar aí, né? E já colocar o valor ali de despesa mensal. Então essas despesas fixas são despesas fixas mensais, né? Então aqui, ó, nessas despesas fixas mensais, nós vamos juntar aqui, vamos mesclar essa tabela e centralizar e vamos colocar negrito. E aí você vai formatar a sua tabelinha do jeito que você quiser aqui, né? Então, sabendo que esses valores aqui são, então, né, nessas despesas, desse lado de cá, a gente tem, então, o custo mensal. E nesse custo mensal, ele já automaticamente colocou ali para mim negrito, né? Olha que belezinha. E aí você clica aqui, vamos ajustar aqui essa tabela. Então nesse custo mensal nós vamos clicar aqui e vamos ajeitar isso para moeda. Fechou. Nesse custo mensal nós vamos então fazer o total, né? Total aqui mensal. Total mensal das despesas. Então, negrito. Não foi, tem que dar Enter. Negrito, vamos ajeitar aqui de novo. E aqui, então, a gente tem o valor. É só você vir aqui no auto soma. E ele vai indicar onde ele está somando. Você aperta Enter. Então tá o valor aqui, né? Vamos colocar também esse valor em negrito. Se você quiser colocar até em vermelho, ó, para indicar. Vamos colocar em vermelho. Então, você tem por mês, então, um valor de R$ 1.910 só de custo mensal, né? Então, somando todas as despesas de mensais, todo mês você tem que pagar, dá isso, R$ 1.910. Enquanto que de equipamentos você tem mais 257 aí do seu valor de depreciação de equipamentos. Então o que nós temos que fazer agora é somar esses dois valores e colocar numa outra tabela que a gente vai começar a partir da coluna H. Então nessa tabela aqui nós vamos colocar alguns totais e vamos começar então por aqui, ó, indicando quais são os custos, né? Então aqui o custo total mensal. E nesse custo total mensal, nós vamos indicar o valor dele aqui. Então no custo total mensal, o que a gente vai ter que fazer então? Vamos colocar então o sinal de igual e dizer que eu vou somar este valor aqui do total mensal de imobilizado. Então somando vai ser igual F12, apertando a tecla aqui, mais o total mensal de despesas fixas. Então, o meu total, né, colocando em negrito aqui, o meu total mensal ficou assim, ó. Tem que ajeitar aqui, clicar aqui para ele sair, senão olha, ó, ele estando assim, ele fica, não parece visível, então você clica e ajeita aqui. E esse, então, valor aqui que tem que ser em moeda, né, ó, já está em moeda.
Esse valor de R$ 2.167,22 é o meu custo total mensal. Ou seja, se você está ganhando menos que R$ 2.167 mensais e você tem todos esses equipamentos aqui, basicamente você está trabalhando de graça, né? Então você tem que aprender a como cobrar este valor aqui sem ter o prejuízo. A sua margem de lucro vai em cima desse valor de custo total mensal. A sua margem de lucro tem que ser sobre esse valor. Então quanto você quer ganhar em cima desse valor, né? 100% em cima desse valor, o ideal seria ganhar 100% em cima desse valor. Então a partir daqui a gente tem mais um indicador, né, de valor que nós temos que colocar aqui embaixo. Mas para isso nós temos que saber qual é a quantidade de horas e de dias que você está disponível para trabalhar, né? Então vamos fazer esse cálculo pelo total de dias e de horas que você quer trabalhar. Então aqui o indicador é dias por mês. Quantos dias por mês você pretende trabalhar, né? Então, se você quer trabalhar no sábado, não quer trabalhar no domingo, você quer trabalhar só de segunda a sexta, então quantos dias? A média, então, para você trabalhar aí por mês, vai ser uma média de 20 dias, né? Para você fazer um cálculo. Se você quiser dar um gás a mais, quiser trabalhar sábado e domingo, então você vai colocar 30 dias ali, mas não é o ideal, né? A gente sabe que todo mundo quer trabalhar aquilo que é o suficiente para você ter sanidade mental. Então aqui, dias por mês que você quer trabalhar. E aí, qual é a carga horária diária que você quer fazer? A gente sabe até que uma pessoa ela não pode ficar 8 horas por dia na frente do computador, né? Por saúde, né? É uma questão de saúde. Então, a carga horária que você pode definir aqui, vamos dizer que uma carga horária regular de 6 horas por dia, 8 horas por dia. Então, você vai definir essa carga horária aqui. Então vamos colocar aqui a carga horária de 6 horas por dia fazendo arte. É uma carga horária razoável para você manter essa sanidade mental e ainda conseguir viver a vida bem, né? Então você trabalhando 20 dias por mês e tendo uma carga horária de 6 horas por dia, então quantas horas por mês, quantas horas mensais você vai ter trabalhando então nesse período? Então é bem fácil essa conta, é só a gente apertar aqui então nessa tabela onde queremos o resultado, né? Então vamos colocar aqui que seria o total de horas mensais, né? Vamos ajeitar aqui. Então qual é o total de horas mensais que você quer trabalhar todo mês? Então o total de horas mensais é nada mais nada menos que, apertando aqui o igual, este valor somado a este valor de dias por mês somado a quantas horas por dia você quer trabalhar. Então, você vai trabalhar o total de horas mensais, na verdade, tá errado, não é mais, é vezes, né? Então aqui a gente vai colocar de novo, ó, é até bom ter errado para você clicar aqui, né? E consertar. Então você pode apertar aqui o sinal de igual de novo. Então você vai colocar, né, o tanto de horas diárias, né, com a carga horária, e aí você vai apertar a tecla asterisco aqui e vai apontar ali para o dias por mês. Então dando Enter, você vai trabalhar 120 horas mensais, né? Se você aumentar aqui então agora, ó, alterar aqui para 8 horas mensais, você vai perceber que a carga horária automaticamente vai mudar para 160 horas, né? Então, se você é designer freelance, certamente você não quer trabalhar tudo isso, né? Então, você quer trabalhar 6 horas mensais. Então, você está estudando, está se aplicando, está fazendo aí a sua carreira de empreendedorismo para você trabalhar menos horas e poder lucrar mais. Então, 6 horas mensais e uma carga horária mensal de 120 horas. Bom, sabendo que você trabalha então 120 horas por mês, você já consegue saber qual é então
o custo por hora. Qual é o seu custo por hora de trabalho, né? Então, nessa tabelinha aqui, nós vamos colocar o custo por hora de trabalho, que é o quê? Você vai pegar esse valor total e vai dividir ele por 120. Então, clicando em igual, nós vamos apontar este valor aqui e vamos apertar o barra dividido por esse valor aqui. Então, qual é o seu custo por hora? É de R$ 18,06. Ou seja, esse custo por hora de trabalho, se você cobra abaixo de... Vamos dar um exemplo prático. Você demora 1 hora para fazer um cartão de visita, uma arte. E se você cobra por essa arte R$ 30, você vai estar, na verdade, tendo de lucro aí R$ 12 de lucro, né? Aproximadamente R$ 12 de lucro. Ou seja, você não considerou esse custo por hora. Então esse custo por hora vai ter que ser considerado. Se você cobrar abaixo de R$ 20, né? A tua hora de trabalho você já está tendo prejuízo. Então esse é o custo por hora. A partir desse custo por hora você vai acrescentar então um valor estimado de lucro. Então qual é o lucro que você quer ter em cima desse custo por hora? Então lucro sobre custo. E aí você vai estimar aqui o seu lucro sobre custo. No geral, você tem que ganhar pelo menos 100% em cima do valor que você gasta para trabalhar. Então, para ter uma margem, aí você pode colocar 120, você pode colocar 150, né? E depende da tua habilidade com o tempo, de como você vai trabalhando, vai ficando um profissional melhor, você pode ir aumentando essa taxa. Então vamos colocar aqui que o seu lucro seria de 100%, né? E aqui a gente vai especificar o símbolo de porcentagem, né? Vamos inserir aqui 100%. Então você pode depois vir alterar do jeito que eu fiz aqui, né? Ó, lembra que eu alterei aqui e alterou o valor automaticamente? Qualquer valor desse que for alterado, automaticamente vai alterar toda a tabela. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos alterar aqui esse valor da impressora para R$ 1.200, ó. Você comprou uma impressora mais cara. Note que quando eu apertar Enter, todos esses valores aqui, ó, de custo mensal, esse valor vai alterar e este valor aqui em cima vai alterar. Então, somando aqui, ó, olha lá, o valor alterou, né? Aqui sumiu, porque... porque saiu um sinal errado ali. Vamos deletar esse sinal aqui. Você colocou um sinal errado, digitei errado, então vamos dar Enter, olha lá. Ele recalcula, então, todos os valores, calcula o valor aqui e tudo mais. Entenderam? Então, aqui, então, sobre o custo, você vai ter este valor de 100%. Basta que você, então, aqui, faça uma operação matemática, né, bem simples para esse valor. Se eu quero, então, que eu ganhe 100% sobre esse valor, basta que aqui, ó, neste valor aqui, né, então vou colocar aqui o valor correto, aqui só a margem, né? Então, 100% significa que eu vou multiplicar isso por 1, por 2, né? Mas o Excel faz essa conta. Então, lucro sobre o custo, vamos colocar aqui, ó, eu coloco então o sinal de igual, e eu vou fazer então este valor aqui, vezes os 100%. E aí ele me colocou este valor de 18 vezes 0,12 e tal, né? E para fazer esse cálculo, o ideal é fazer o seguinte, então, a gente tem que criar uma fórmula, porque ele só vai calcular o valor. Então, se eu colocasse aqui o valor de, por exemplo, 200%, ele vai colocar o valor final, somando esse valor, né? Então, como que eu faço essa conta para que a porcentagem aqui dê corretamente o valor aqui? Eu vou colocar o sinal de igual e vou dizer para ele que eu quero este valor aqui
certo? Então eu vou colocar entre parênteses, então aqui entre parênteses eu vou colocar este valor aqui, vezes o valor de porcentagem, e aqui fora do parênteses eu vou colocar mais o valor de novo do custo por hora. Apertando Enter, então o valor vai ser 54,35, porque ele está somando o 200%. Então aqui ele teria que dar, se eu colocasse aqui, né, eu coloquei 200 só para a gente ver, vamos colocar 100%. A gente sabe então que esse valor aqui, ó, de 100%, nada mais é que 18 vezes 100 mais 18, ou seja, é o custo por hora mais 100%, né? Que ele calculou 100% e colocou. Então a fórmula ficou como? Olha lá. Ficou então o L10, que é esse aqui, ó. O L10, que é esse aqui, né? Que é o custo por hora, né? Então ficou o custo por hora vezes o percentual mais o custo por hora. E ele calculou dessa forma aqui. Existem outras formas de fazer, mas eu acho que essa forma é a mais simples para vocês visualizarem aqui. Então vamos colocar este valor aqui, que é o lucro. Então, já no lucro, a gente já pode colocar o valor final, né? Então é o lucro sobre o custo, é valor final do lucro sobre o custo, que dá de R$36. Então, deixa eu colocar aí no negrito. E aí, sabendo que esse é o valor que eu deveria cobrar por hora para ter lucratividade, eu vou colocar aqui então qual é o meu valor mensal por hora. Então, sabendo aqui qual é o meu lucro sobre o custo, né, de 18,36, eu vou colocar aqui qual é o meu valor, o meu lucro total mensal. Então, lucro bruto total mensal sobre o meu total de horas trabalhadas, né? Então, nesse valor aqui, se eu trabalhasse 120 horas mensais, né, ganhando R$36,24 por hora, eu teria quanto então? Então é bem simples a conta, é fazer esse valor do custo por hora, né? O valor do lucro sobre custo, né? Pelo tanto de horas que eu vou trabalhar por mês. Então eu vou pegar esse valor aqui, né? Então aqui que a gente vai colocar o valor, eu vou dar um igual, sinal de igual, vou colocar este valor vezes este valor, vezes, né, o total de horas mensais. Então dando Enter, o total então do meu lucro bruto total, né, lucro bruto total mensal é de, vamos colocar negrito, é de R$4.348,33. Uau! Então este valor aqui é lucro. Então aqui, como eu coloquei em vermelho, né, vamos colocar ele em azul para identificar, colocar um azul mais chamativo, para identificar que ele é um valor positivo, né? Que você cobrando então esse valor mínimo aqui, você não vai ter despesa, não vai vender o seu trabalho por nada. No final então do lucro bruto total mensal, você vai ter que então ver qual é o seu lucro líquido. Então aqui o lucro líquido mensal, cobrando este valor, você tem aí a possibilidade de ter quanto de lucro. Nós vamos pegar este valor aqui e vamos retirar deste valor do custo total mensal aqui. Então nós vamos aqui, ó, colocar igual este valor menos o custo total mensal. Então, no mês, o seu salário vai ser de R$ 2.174,27. Nós vamos aqui indicar ele em verde. E aí,
você está achando que essa margem de lucro é muito baixa, que você pode, o mês está difícil, você pode alterar aqui, ó, colocar aqui uma margem de 120%, né, para o cliente, aí vai aumentar um pouco a sua renda aqui, ó, né, de 2.609, isso que vai sobrar para você por mês. É lógico que esses valores aqui são variáveis, a sua margem de lucro ela vai ter que crescer em cima desse valor, mas no fim você já vai ter a possibilidade de saber que se você cobrar R$ 39 em cima da tua hora, você não vai ter lucro, você não vai conseguir trabalhar. E aí você pode, inclusive, inserir aqui dentro desses totais aqui outros valores. Você pode colocar uma estimativa de um salário de retirada, um prolabore, colocar aqui, ele vai ser acrescentado aqui. Enfim, mas o ideal também é você mexer aqui na porcentagem, colocar aqui, ó, que você quer 150% de lucro. Então você vai ter um salário de 3.261, já dá para você sobreviver como designer, trabalhar, ter produtividade, enfim, né? E essa tabela aqui é bem simples de fazer, né? Eu vou deixar depois um link na descrição de vídeo para vocês baixarem essa tabela, terem essa tabelinha aqui formatadinha e poder utilizar, mas o ideal é você fazer a sua tabela em cima do vídeo, volta o vídeo se você não entendeu, né? Tenta pegar um macete do Excel e você produzir a sua própria tabela, porque assim você vai conseguir customizar a sua tabela e entender como é que funciona o processo de despesa da sua empresa, né? E eu acho que é isso que é o importante. Tá joia? Gostou desse vídeo? Deixa então seu like, se inscreva no canal e aperta o sininho ali para você receber mais dicas aqui no nosso canal Tutoriaulas. Até mais, pessoal!
Gostou desse vídeo? Deixa então seu like, se inscreva no canal e aperta o sininho ali para você receber mais dicas aqui no nosso canal Tutoriaulas. Até mais, pessoal!